Meninos e meninas do terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje? Para a nossa aula de hoje, você vai pegar o seu caderno de revisão, porque nós vamos copiar as perguntas da revisão de ciências. E assim que a gente terminar de copiar as perguntas, nós vamos começar a fazer a atividade avaliativa de ciências, combinado? Então, pegue o seu caderno, uma folha nova, na primeira linha, você vai fazer o cabeçalho. Centro Educacional Santa Luz, Guaíra, 26 de maio. Percebam que a tia Letícia utilizou a tinta de cor azul. Então, você vai escrever de caneta azul. Depois, com a sua caneta vermelha, você vai escrever revisão do grupo 2 de ciências. E vai copiar a primeira pergunta, número 1. O número 1 de caneta vermelha e a pergunta de caneta azul. Faça um desenho para representar o desmatamento e outro para representar o reflorestamento. Então, o que era o desmatamento? Era o corte das árvores. O que era o reflorestamento? Era replantar as árvores que foram cortadas. Então, você vai pular aqui as 15 linhas e vai fazer um desenho para o desmatamento e um desenho para o reflorestamento. Assim que você fizer a questão de número 1, você vai fazer a questão de número 2. Quais são as consequências do desmatamento? O que são consequências? É tudo de ruim que o desmatamento pode causar. Então, o desmatamento causa erosão do solo, que é quando o solo fica fraco e abre buraco. A extinção dos animais que ficam sem habitat natural, ou seja, ficam sem um lugar para viver. E também a extinção das plantas, das espécies de árvores que foram desmatadas. Essa é a questão de número 2. Copia o número 2 e a resposta de vermelho, a pergunta de azul e a resposta com lápis, ok? Do jeitinho que a tia Letícia ensinou para vocês quando a gente ainda tinha aula presencial. Questão de número 3. O que é mata ciliar? A mata ciliar é uma vegetação, são as árvores que ficam na beira do rio. E elas são importantes porque elas seguram a terra que fica na beira, na margem do rio, para não deixar essa terra cair dentro do rio, provocando o assoreamento. Ou seja, a mata ciliar é importante porque ela protege a margem do rio. O que é o assoreamento de um rio? Quando você arranca a mata ciliar, quando você destrói a vegetação nas margens de um rio, aquela terra que fica do lado na margem, ela fica sem proteção. E qualquer chuva, até mesmo a força da água do rio, faz com que aquela terra vá descendo para o corpo do rio. Ele vai ficando mais raso e pode secar, ok? Você vai agora fazer 2 desenhos. Um vai ser um rio com a sua mata ciliar. E o outro vai ser um rio sem a sua mata ciliar, passando pelo processo do assoreamento. Um desenho do lado do outro, combinado? Continuando, questão de número 6. O que é reciclagem? Reciclagem é você reutilizar ou reaproveitar qualquer material que iria para o lixo, né? Evitando assim que ele vá para o lixo. Que é coleta seletiva? Para que a gente consiga fazer a reciclagem, todo tipo de material ele deve ser recolhido separadamente. Então, isso é coleta seletiva. Você separar os tipos de material pelo lixo, pelo tipo de lixo, né? Questão de número 8. Você vai fazer um desenho agora com todas as lixeiras para cada material e pintar da cor correta. Então, por exemplo, amarelo é metal, azul é papel, vermelho é plástico, marrom é orgânico, depois tem a cinza e a preta, que está escrito na apostila de teoria de vocês. Então, você vai desenhar todas as latas, pinta com as cores e embaixo da lata você vai escrever qual é o tipo de material que ela recebe. Qual a diferença entre o solo arenoso e o solo argiloso? O solo arenoso ele é muita areia e ele não empoça água, ou seja, a água passa por ele rapidamente. O solo argiloso tem muita argila
e a água não consegue passar. Então, ele segura essa água formando poças, ok? Nós fizemos, inclusive, um experimento a respeito dessa atividade, dessa questão. 11. O que é humus? Humus é a quantidade de nutrientes que existe dentro do solo. Pode ter humus tanto no solo argiloso quanto no solo arenoso. Lembrando que é mais fácil que o humus exista no solo argiloso. Muitas vezes esse humus ele é produzido pelo cocô da minhoca. Lembra que eu expliquei para vocês que a minhoca tem a capacidade de produzir humus, deixando o solo fértil. Nesse caso, é só o solo argiloso, porque as minhocas não vivem no solo arenoso. Questão de número 12. O que é a erosão do solo? Quando um solo fica sem nutrientes e sem água, ele vai ficando seco e rachado. E essas rachaduras, elas podem começar a formar grandes buracos, e isso é a erosão do solo. São os grandes buracos causados no solo. Não só esses buracos. Quando as pessoas constroem casas nos morros, nas montanhas, e elas arrancam a vegetação e vem uma chuva e destrói tudo, faz tudo desbarrancar, isso também é erosão do solo. Faça um desenho para representar a erosão. Na questão de número 13, o desenho vai ser opcional. Você pode fazer um desenho cheio, um solo cheio de buracos, né? Ou você pode fazer o desmoronamento das casas que são feitas em cima do morro. Tanto um quanto o outro são processos de erosão do solo. Questão 14. Quais são as formas de conservarmos o solo? Existem métodos que a gente pode fazer para poder conservar, para poder manter o solo em bom estado. Um deles seria a adubação. Adubar é jogar nutrientes. Irrigar. Irrigar é jogar água. Arejar. Arejar é remover a terra para a entrada de ar nesse solo. Porque o ar também é importante para que um solo se torne fértil. Plantar em curvas de nível. O que seria plantar em curvas de nível? Fazer as plantações em curvas. Por quê? Com essas curvas, quando a água da chuva vem, ela tem que ficar fazendo o caminho da curva. E aí ela perde força e não consegue arrastar o solo, arrastar a terra, formando buracos. Agora você vai escolher uma das formas de conservação do solo e vai fazer um desenho bem bonito para a tia Letícia. Se você não conseguir lembrar do desenho, vai lá na apostila grupo 2, que tem desenho de todas essas formas de conservação do solo. Você pode copiar de lá ou tirar pelo menos uma ideia. Meninos, agora nós acabamos a revisão. Você vai pegar a sua atividade avaliativa de ciências, você vai colocar o seu nome aqui no espaço reservado para o nome, você vai colocar a data de hoje, 26 de maio, e daí você vai começar a ler as questões e marcar qual é a alternativa correta. Se por um acaso você ficar com dúvida, volta na revisão que você acabou de copiar, que você vai encontrar todas as respostas que você precisa. São 3 páginas, né, de revisão, de atividade avaliativa, certo? Até a questão de número 10. Assim que você terminar de copiar a revisão e de responder a sua atividade avaliativa, você vai tirar fotos da revisão no caderno, vai tirar fotos da atividade avaliativa e vai mandar todas as fotos para a tia Letícia, combinado? A nossa aula de hoje chegou ao fim. Um bom trabalho para vocês, um bom estudo. Beijo e até quinta-feira.